Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto vídeo da aula de teoria musical. E esse quarto vídeo nós chamamos de aula 03. Dar uma explicação aqui para quem está nos acompanhando agora, né? Está chegando agora. Na aula 0 nós demos um panorama de vários assuntos e na aula 1 nós introduzimos os assuntos detalhando ponto a ponto cada situação e vamos abordando os demais assuntos à medida que a gente vai desenrolando as aulas. Nosso objetivo aqui não é nenhum intuito profissional, então se você procura uma aula de nível profissional, essa aula não é para você, tá? A gente está trabalhando aqui temas que são usados no dia a dia das nossas igrejas, tá? Esse é um canal anexo ao canal da Igreja Cristã Maranata, tá? Nós trabalhamos no Projeto Aprendiz aqui na região de Guarapari e trabalhamos sempre assuntos dentro daquilo que é a realidade das nossas igrejas. Então, dentro da nossa realidade, a gente está passando alguns assuntos para ajudar o pessoal que está trabalhando com música, né? Tanto a turma de canto quanto a turma de instrumentos, com alguns temas que são necessários. Tá? A gente, nessa aula, nós vamos abordar sobre a introdução da partitura, né? Propriamente dita, mais especificamente a leitura rítmica e a questão da armadura de claves. Então a gente vai começar a trabalhar um pouco dentro desse assunto. Como é um assunto vasto, a gente não vai conseguir explorar tudo numa aula só. Inclusive, o nosso objetivo é trazer aulas mais curtas, né? Para não ficar cansativo e o aluno ir aprendendo aos poucos. Aí, naturalmente, como as aulas são curtas, né? Normalmente de 30 a 40 minutos, se você tiver com tempo, assista as aulas em sequência, né? Para você estar tendo um melhor aproveitamento do assunto. Naturalmente, se você tem pouco tempo, 30 minutos, talvez no seu intervalo de almoço ali, né? Às vezes, à noite, antes de dormir, você consegue assistir uma aula de 30 minutos e seguir com seus aprendizados e, naturalmente, com seus estudos, tá bom? Essa aula, como eu disse anteriormente, nós vamos abordar o tema de leitura rítmica, né? E o início da compreensão da partitura, tá? Para isso, a gente vai estar fazendo uma abordagem inicial, tá? Fazendo uma revisão de algumas coisas que a gente já falou aqui, mas que é importante a gente recordar para no final, mais no meio e no final da aula, o aluno não ficar muito perdido, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Nossa primeira parte aqui, vamos fazer aqui uma revisão rápida, né? O que são graus, né? E porque a gente vai falar alguma coisa sobre isso, a gente precisa entender um pouco melhor essa questão aí. Então o que são graus? É uma nomenclatura criada para ajudar o músico na localização dos intervalos, ou seja, você vai como se você abrisse um metro, tá? Ou uma fita métrica, vamos colocar assim, e você fosse medir a distância entre uma nota e outra, tá? Isso aí dentro da música a gente chama de graus, tá? Como se estivesse medindo centímetro, metro, quilômetro e por aí vai. Então, inicialmente a gente está trabalhando com graus para a gente poder facilitar o que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, se a gente fosse numerar os graus da escala de Dó maior, a gente entenderia que o primeiro grau seria naturalmente a primeira nota, que a gente chama de tônica, né? Por que ela é chamada de tônica? Porque é ela que determina a escala que eu vou trabalhar. Então, eu quero, por exemplo, a escala de Ré maior. Então, a tônica tem que ser Ré, não tem como ser outra, tá? Deixando isso claro aqui, para os irmãos não se perderem mais para frente. A gente vai começar a correlacionar algumas expressões dessas, né? Inclusive, assim, eu já fiz até uma chamada nas aulas anteriores com relação a expressões. Muito cuidado com o nome que você dá para as coisas, porque dentro da música isso é parametrizado, tá? Tem um nome certo para você usar. Por que eu estou falando isso? Porque depois você vai estar numa rodinha de amigos conversando sobre um determinado assunto, passa uma pessoa e fala assim, o bobo falando bobagem, né? Por quê? Porque você usou um nome, vamos dizer assim, você deu um apelido para um determinado nome dentro da música que na cifra universal não é assim que funciona. Então, a
A gente precisa tomar muito cuidado com esses nomes, né, que a gente chama de nomenclaturas, para a pessoa não falar uma bobagem depois, até porque você pode se confundir, né? Às vezes você está falando uma coisa, a pessoa está achando que você está falando de outra. Então, se a gente está tratando de música, vamos tratar os nomes de acordo com o que eles realmente são, tá? Então, voltando aqui para a escala de Dó maior. Então, o primeiro grau é o Dó, naturalmente o segundo Ré, o terceiro Mi, Fá, Sol e assim vai, tá? Inclusive, eu já vou citar um detalhe aqui para a gente não precisar voltar nesse quadro, tá? Tem gente que já trabalha com música, né? Já tem um contatozinho, pelo menos superficial, alguns já estão um pouco mais aprofundados, um pouco mais adiantados, mas é bem provável que você já ouviu em algum lugar falando sobre a sexta menor relativa. Ah, professor, você já está dando nó na cabeça, né? Sexta menor relativa, mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso ainda dentro dessa aula, mas o que seria a sexta menor relativa? Quando você fala sexta menor, a gente está se referindo ao sexto grau da escala que você está. Então, se eu pegar o exemplo que está na tela aí, da escala de Dó maior, quem que é o sexto grau da escala de Dó maior? O sexto grau é Lá, tá? Então, você vai contar lá, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o sexto grau é Lá. Se eu tivesse em Ré, quem seria o sexto grau de Ré? O Ré seria o primeiro grau da escala de Ré maior. Por quê? Porque o Ré, né, se eu falei que a escala de Ré maior, qual que seria o primeiro grau? A tônica. Quem que é a tônica? A tônica é a nota que dá o nome à escala. Então, se eu estou falando da escala de Ré maior, então o sexto grau de Ré maior seria Si. Se você contar, vai ser Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É o sexto, não é isso? Não é o sexto grau? Então, quando eu falar assim, sexta menor relativa, você está falando de uma escala maior e você está se referindo ao sexto grau menor, tá? Então, mais para frente eu vou explicar melhor isso, para a gente não se perder muito aqui, mas eu gostaria de fazer essa abordagem logo no início, para a gente aproveitar esse quadro que está na tela e, consequentemente, ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Então, assim, se vocês lerem o que está na tela aí, se eu falasse para um músico assim, a gente está na escala de Dó maior, toca o quinto grau para mim, tá? O que seria o quinto grau da escala de Dó maior? Seria Sol. Então, ele vai fazer a nota Sol lá, tá bom? Então, só para a gente se situar melhor aí e não fazer confusão mais para frente. Beleza? Estamos entendidos? Vamos para o próximo. O que é clave, né? A clave é aquele sinal que a gente coloca no início do pentagrama, ou da pauta, né, que seja, para determinar aonde que eu vou colocar os símbolos sonoros, né, ou as notas propriamente ditas, né? A gente fala símbolos sonoros porque tem aquele monte de rabisco, né, que a gente já viu. O pessoal, que monte de rabisco na partitura, na verdade não é rabisco, né? Aquilo são sinais sonoros, tanto de som quanto de pausa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque todo sinal de som existe um sinal de pausa correspondente, tá? Na música a gente chama de pausa ou silêncio, tá? É mais comum você falar pausa. Tem uma pausa de tantos tempos ali. Então, é quando aquele momento que seu instrumento vai ficar sem tocar nada, ele vai ficar em silêncio, tá? Aí, assim, eu volto a reforçar. Se o seu instrumento vai estar em silêncio, não fica lá cutucando ele baixinho no ouvido para você descobrir qual vai ser a próxima nota que você vai fazer lá na frente, não, tá? Isso aí a gente faz em casa, tá bom? Na hora do ensaio, é a hora do ensaio. Se você aprendeu em casa, você vai tocar certo no ensaio. Se você não aprendeu em casa, no ensaio você não vai conseguir desenvolver legal, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, tá? Então, voltando pro ponto que a gente estava aqui da clave, tá? Eu coloquei a clave de Sol, naturalmente ela vai me dizer aonde que eu vou colocar as notinhas para eu poder montar um trecho da música, ou a música propriamente dita, né? Vamos partir do princípio que eu sou compositor. Então, assim, eu coloquei uma clave de Sol e eu vou escrever a minha composição de acordo com a clave de Sol. Aí, eu não sou compositor, eu sou músico, eu canto, eu toco. Então, você vai procurar as notas, vai localizar as notas de acordo com a clave que você tem no pentagrama, tá? Observação. Você nunca vai pegar uma partitura que tem uma clave de Sol e no meio da partitura ela vai mudar para a clave de Fá ou para a clave de Dó, tá? Não existe isso, tá? Deixa isso bem claro. Quando que eu vou ver 2 ou 3 claves numa partitura? Por exemplo, se eu pegar uma partitura que a gente chama de grade,
A grade normalmente é por responsável do grupo de louvor, por maestro ou por regente, ou seja, ele precisa saber aonde cada instrumento vai executar, o que, quando que ele vai parar, né, quando que as vozes entram, quando que as vozes param, se sobe, se desce, as dinâmicas e tudo mais. Então, quando você pega uma partitura que você fala assim, essa partitura é uma grade, essa grade ela vai vir com vários instrumentos prontos ali para execução, tá? Então, é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, peguei uma partitura, aí o professor falou que não vai acontecer de mudar de clave e tal. Cada pentagrama vai ter a sua clave, tá? E esse pentagrama ele não vai mudar de clave em hipótese alguma, tá? Se por acaso tiver que fazer alguma mudança de clave numa determinada partitura, ela vai ser mudada na partitura inteira. Por exemplo, tem um louvor que era um determinado tom e ele foi adaptado para um outro tipo de instrumento, para um outro tipo de voz, ou para um outro tipo de orquestra, vamos colocar assim. Aí sim você pegaria toda aquela partitura que estava na clave de Sol e colocaria ela na clave de Fá ou na clave de Dó ou vice-versa, tá? Só que aí você muda a grade inteira. Ela não vai acontecer no meio da partitura ela mudar de clave, tá? Queria deixar isso claro aqui porque já me perguntaram isso um dia desses, de repente é a dúvida de alguém. Falando em dúvida, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiser comentar alguma coisa, fazer alguma sugestão, né, podia abordar o assunto tal, deixa nos comentários pra gente ou manda uma mensagem no privado, a gente vai estudar a melhor possibilidade e tentar atender cada um dentro do que for necessário, tá bom? Vamos seguir. Partindo do princípio que eu escolhi das 3 claves que eu falei ali antes, né? Eu escolhi a clave de Sol para trabalhar com ela, então umas notinhas na clave de Sol, ela vai seguir nessa sequência, tá? Aí, só relembrando aqui, né? Se eu tenho uma clave de Sol, como é que eu faço para poder achar as notas, o nome das notas lá? Tem um monte de rabisco, né? Vamos brincar com esse apelido aqui, né? Tem um monte de rabisco desenhado lá na partitura. Como é que eu vou saber qual nota é qual, né? E como é que eu trabalho isso? Muito simples, a clave de Sol, vocês vão observar que aqui, ó, no meio da partitura aqui, ó, olha só, ela faz essa curvinha, né? Faz o desenho como se fosse um S ao contrário, só que dentro dessa curvinha, tá? E esse traço aqui, ó, faz tipo uma cruzeta no meio. Aonde você acha essa cruzetazinha, aqui você vai determinar essa linha, você vai chamar ela de Sol. Então, nessa linha eu vou colocar a nota Sol. E daqui em diante, eu vou seguindo. Então, se na linha é Sol, o próximo espaço ele vai ter um nome, a gente chama de Lá. Aí vem a próxima linha, a gente chama de Si. O próximo espaço a gente chama de Dó e assim sucessivamente até chegar lá em cima. Para baixo, a mesma coisa. Se na linha é Sol, um espaço abaixo de Sol vai ser Fá, uma linha abaixo de Fá vai ser Mi, um espaço abaixo de Mi vai ser Ré, e assim voltando até o final da partitura. Ok? Estamos entendidos até aí? Vamos seguir. Vamos perder muito tempo com essa revisão não, até porque a gente vai precisar de parte dessa revisão poder seguir dentro do assunto, tá? Então, recordando, o que é uma partitura, né? A partitura é a representação gráfica, escrita no sistema e tal. Isso a gente já aprendeu, tá, gente? Nós estamos recordando porque a gente vai precisar dessas informações para seguir com a aula de hoje, tá? Muito importante isso aí. Então, a partitura é um conjunto de pautas ou pentagramas. Você vai ver várias pautas, vários pentagramas e, naturalmente, dentro de cada pauta dessa você vai ter a clave, a armadura de clave, as figuras de som ou de silêncio, né? A barra de compasso, o compasso propriamente dito, uma barra dupla que indica que a partitura terminou e tudo mais, tá? Então, seguindo ali, dentro daquela historinha que eu falei mais cedo, ó, dentro da cruzetinha aqui, ó, a gente vai seguir, vai ter a notinha Sol, tá? Então, em cima de Sol vai ser Lá, não é isso? E em cima de Lá vai ser Si. Então, se a gente fosse ler essa partitura aqui agora, eu tenho Sol, Lá e Si. É o que está escrito dentro desse compasso aqui, tá ok? Se vocês observarem, mais para frente eu vou explicar a questão da armadura de clave, esse 4x4 aqui, que é o tempo do compasso, né? E naturalmente vocês vão entender por que eu coloquei essas 3 notinhas aqui. Eu podia ter colocado outras? Poderia, tá? Só que eu coloquei essas 3 notinhas aqui por um motivo. Então, mais para frente eu vou explicar melhor isso aí, para a gente poder não se perder muito. Então, senão a gente se delonga demais, quando chegar lá no assunto
a gente já se perdeu, tá? Seguindo, a gente tem também, naturalmente aqui, o nome das figuras, tá? Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para não confundir depois, tá? Eu coloquei aqui ó, que a semibreve, ela tem essa notinha, esse símbolo que representa a semibreve, tá? Esse símbolo aqui chama semibreve, então a gente precisa gravar isso, tá? Esse aqui é a pausa ou o silêncio da semibreve, tá? E a semibreve, ela dura normalmente 4 tempos. É um padrão base, vamos colocar assim. Não quer dizer que a semibreve sempre vai valer 4 tempos. É um padrão base, tá? Então, assim, toda vez que você vê uma semibreve, a primeira coisa que vem na sua cabeça, ela vale 4 tempos, tá? Então, assim, por que ela vale 4 tempos? Porque normalmente a gente se baseia pelo padrão comum. O que é o padrão comum? É o compasso de 4x4, ou seja, é um compasso que vai durar 4 tempos. Você vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, na teoria, a gente normalmente se baseia para início de conversa no compasso de 4x4, para a gente ter uma ideia, né, de execução e, com base nisso, facilitar o aprendizado do aluno. Posteriormente, vocês vão ver que tem compasso de 6x8, de 12x8, de 9x6, e, enfim, tem uma variedade imensa, tá? Mas para a gente se iniciar o aprendizado, a gente começa normalmente trabalhando com o compasso de 4x4, porque é um compasso mais fácil de se entender, tá? Então, assim, dentro dessa ideia de que a semibreve vale 4 tempos, então eu vou precisar de uma semibreve, observem bem, tá? Vou precisar de uma semibreve para preencher um compasso de 4 tempos, tá? Então, só voltando aqui, ó, esse compasso aqui, por exemplo, está escrito 4 e 4, né? 4 sobre 4, como se fosse o denominador e o indicador, tá? Isso aqui quer dizer para mim que esse compasso ele vai durar 4 tempos. Então, se ele vai valer 4 tempos, eu precisaria naturalmente de uma semibreve só dentro daquele compasso para poder durar os 4 tempos, tá? Eu não precisaria de mais notinhas lá, tá? Seguindo, a mínima é essa figura aqui, tá? E a pausa dela é esse símbolo aqui, aí parece com o outro, não parece? Só que um é um chapeuzinho e o outro a gente fala que é um copinho, tá? Mas isso é uma leitura didática, só para vocês criarem uma forma de identificar quem que é a pausa de quem, porque são símbolos parecidos, então para a gente não se perder na hora de fazer a leitura, né, e automaticamente a execução, não se perder com isso. Então, partindo do princípio que uma semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos. Então, para o mesmo compasso de 4 tempos, observe, para o mesmo compasso de 4 tempos, eu precisaria colocar duas mínimas, uma do lado da outra, para valer os 4 tempos, que ela seria 1, 2, 1, 2. Então, deu os 4 tempos, certo? Aí, seguindo, a semínima é uma notinha que ela vale 1 tempo, tá? E eu precisaria de 4 dela para poder executar os 4 tempos. Então, eu faria 1, 1, 1, 1. Deu os 4 tempos, aí eu já passo para o próximo compasso. Então, voltando lá, por que tem uma mínima e duas semínimas? Porque essa aqui vale 2 e essa aqui vale 1. Então, 2 dessa, mais uma dessa, vale 2 tempos, mais 2 dessa, vai valer mais 2 tempos, daria os 4 tempos, que seria isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Aí eu passo para o próximo compasso. Tá ok? Isso é só para fins didáticos, tá, gente? Você não vai achar uma partitura com esse buraco desse tamanho aqui dentro do compasso, não, tá? Isso aqui eu deixei o espaço só para separar mesmo, né? Para ficar fácil a visualização e a gente entender o que está acontecendo aqui para não ficar tudo muito colado, muito embolado. Então, fica ruim para explicar. Tá? Então, seguindo, a colcheia, ela vai valer meio tempo, aí no caso, vou precisar de 8 dela dentro de um compasso, para poder cumprir os 4 tempos ali. A semicolcheia, que vale 1/4 de tempo, então vai precisar de 16 dela, tá? Então, por exemplo, quem já viu partitura de violino, costuma ver que num compasso ter aquele monte de notinha uma do lado da outra. O pessoal, gente, pelo amor de Deus, como é que faz isso aí? É uma execução muito rápida, então o violino ele tem uma execução um pouco mais fluida, né, para se fazer as notas, então
por isso se usa aquilo lá. Na partitura de flauta também tem isso, né? Então o pessoal costuma ver bem isso, tá? Aí seguindo a fusa e a semifusa, tá? Então é só para questão de lembrete, porque na frente a gente vai falar sobre isso aí também. Seguindo, as figuras e valores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma notinha aqui e do lado dela um ponto, tá? Então, no caso, eu tinha falado que essa nota ela vale 2 tempos, não foi isso? Quando ela tem um ponto, ela vai valer o tempo dela, 2, mais a metade dela, que é 1. Então, essa nota aqui, quando eu ver ela na partitura, por padrão, a gente identifica que ela vale 3 tempos, tá? É claro que, em alguma partitura ou outra, eu vou explicar daqui a pouco também, essa nota de 2 tempos pode ser que ela valha 1, tá? Então vai depender muito de como que eu escrevi isso lá na partitura. Então, se por acaso vocês virem diferente, vocês já vão entender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei uma notinha, tá? E coloquei aqui igual a 72. Quer dizer, essa nota aqui, ela está valendo um tempo. Se eu colocasse essa nota aqui igual a 72, ela que ia valer um tempo. Então essa aqui automaticamente ia valer meio, tá? Só voltando aqui, ó. Eu disse lá, por exemplo, que a C mínima está igual a 72. Então quer dizer que a C mínima, ela vale um tempo, tá bom? Aqui, ó, um tempo, que é o padrão natural que a gente já usa, tá? Se eu tivesse colocado essa mínima aqui, ó, igual a 72, quer dizer que essa mínima passaria a valer um tempo. Então, se ela está valendo um tempo, eu vou dividir as outras na sequência, tá? Então, a semibreve valeria 2, essa eu coloquei que ela vale 1, essa aqui vai passar a valer meio, essa aqui vai valer 1/4, e assim vai. E a que vale 1/16, ela vai valer 1/32, tá? A gente vai sempre subdividindo da esquerda para a direita, tá bom? Só clareando isso aí para a gente não se perder muito. Esse símbolozinho, quando a gente vê ele na partitura, quer dizer que ele está diminuindo, esse aqui quer dizer que está aumentando. É normal a gente ver esse símbolo aqui ele um pouco mais esticado, tá? Então, eu coloquei pequenininho só para a gente ter uma base mesmo, mas é comum a gente ver o símbolo assim, bem comprido na partitura. Ou quando é só aquela nota ou aquele trecho ali, ele ficar só em cima daquele trechinho ali que eu queria essa dinâmica, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui, a questão da ligadura, né? Aproveitei só para recordar mesmo. O ritornelo, que é os 2 pontinhos que tem antes da barra dupla, então ele vai estar lá para falar que você vai voltar em determinado ponto, tá? E essas expressões que vai dar intensidade, ou mais ou menos intensidade naquilo que a gente está cantando. Então, no caso aqui, o FFF quer dizer que você vai cantar um pouco mais alto, normalmente você vai colocar mais força no som do instrumento ou da sua voz que seja, tá? E o PPP, por exemplo, seria o mínimo que você o mínimo de som que você puder produzir naquele trecho ali, ok? Esse aqui é o fim da nossa revisão, agora vamos para a aula propriamente dita do que a gente precisa trabalhar hoje, tá? Armadura de clave. O que é uma armadura de clave? A armadura de clave é um símbolo que eu vou identificar, um conjunto de símbolos que eu vou identificar no início da pauta, que vai dizer para mim em que tom que está aquele louvor. Por exemplo, para quem já toca alguma coisinha, né? Ou já faz parte do grupo de louvor, ou o mestre Vira está envolvido com essa área de louvor, você já deve ter ouvido alguém perguntar assim: ô fulano, em que tom que está esse louvor? Que tom que você está tocando? Aí, se eu pegar a partitura vai falar para mim em que tom que eu estou tocando determinado louvor, tá? Então, assim, como é que eu vou achar isso lá? Vamos pegar aqui a primeira clave que está aqui, né? A primeira armadura de clave, no caso. Então, a gente tem aqui, ó, a clave de sol, que é a base, né, para a gente poder trabalhar. Então, assim, a gente sempre parte da clave de sol em diante. Aí você fala assim: ah, mas eu toco tuba, eu toco trombone, eu toco, sei lá, um determinado instrumento que a clave da minha partitura é de Fá, é de Dó. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas a armadura de clave é a mesma, tá bom? Então, você vai ver lá esses mesmos símbolos, só que a clave que vai estar lá vai estar diferente, tá? Mas esses símbolos aqui, ó, eles vão ser os mesmos símbolos, ok? Então, seguindo. Partindo desse princípio, nós temos aqui a clave
de Sol e o sustenido aqui. Gente, pelo amor de Deus, não chama isso aqui de hashtag não, tá? Hashtag é para rede social, tá? Não mistura as coisas não. O jogo da velha é para joguinho de tabuleiro, tá? Isso aqui dentro da música chama sustenido, tá? Não faz confusão com esse negócio para depois você não sair falando bobagem e ainda falar que aprendeu com o professor Eduardo, tá? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Então tá, quando eu pegar uma clave de Sol com um sustenido, esse louvor, no caso, vai estar no tom de Sol maior, tá? E Mi menor. Aí nós vamos voltar lá naquele assunto que eu falei lá, sobre a sexta menor relativa, tá? Por que a sexta menor relativa? Porque o sexto grau de Sol maior é Mi, tá? Então, se eu pegar Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, 6, não é isso? Então, automaticamente, se a clave está indicando, a armadura de clave para mim está indicando que esse louvor é em Sol maior, eu posso tocar ele tanto em Sol maior quanto em Mi menor, tá bom? O que vai mudar aí vai ser a disposição das notas, né, da melodia. Por quê? Em Sol maior você vai ter uma determinada altura, em Mi menor você vai ter uma determinada altura. Então, em um você vai ter mais intensidade, em outro você vai ter menos intensidade na execução, tá? Mas a escala das notas é a mesma, tá? Por isso que a gente fala que ou vou estar em Sol maior ou está em Mi menor. Tá? Aí, de acordo com o que você for tocando, se você perceber uma determinada intensidade, automaticamente você já entende ali que o tom está nessa escala, tá bom? De Ré maior, eu vou ter dois sustenidos, aí naturalmente Ré maior é o mesmo que Si menor. De Lá maior, Fá sustenido menor, tá? Então, mais para frente eu vou explicar isso aqui, porque que nas duas primeiras as notas são inteiras e essa aqui já é sustenido, tá? E, naturalmente, a gente vai ver algumas que são bemóis também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro detalhe que eu queria colocar aqui, antes da gente mudar de página, no canto esquerdo aqui, ó, vocês vão observar que tem Dó maior e Lá menor, certo? Então, a escala de Dó maior e a sexta menor relativa, que seria Lá menor, tá? Não tem sustenido nem bemol. E agora, professor? Quando não tem sustenido nem bemol, ou tem um C, uma letra C desenhada aqui no meio, quer dizer que esse louvor está no tom de Dó maior ou de Lá menor, tá? Por que o C? Porque o C indica a nota Dó, tá? A gente já viu isso aqui lá atrás na aula de teoria musical, no início da aula de teoria musical, né? E aí tem lá as letrinhas correspondentes a cada nota. C é igual a Dó, D é igual a Ré, E é igual a Mi, F é igual a Fá, G é igual a Sol, A é igual a Lá, B é igual a Si, tá? Então, quando você vê uma cifra escrita lá, um B e um M minúsculo, quer dizer Si menor, tá? Se você vê um A maiúsculo e um M minúsculo, quer dizer Lá menor, tá? Isso aí é uma coisa que a gente já viu lá atrás nas aulas anteriores. Se você não assistiu, é bom você voltar lá e assistir, porque tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que estão naquelas aulas lá, tá? Então é bom vocês acompanharem o raciocínio pegando o início, tá bom? Seguindo, então, os bemóis, né? Que é o que o pessoal mais reclama, né? Professor, é difícil ler a nota bemol, tal. Só você lembrar que o bemol é o mesmo que por exemplo, se eu pegar aqui Lá bemol é o mesmo que Sol sustenido. O que é a diferença? Se eu estiver subindo na escala, eu chamo a nota de sustenido. Se eu estiver descendo na escala, eu chamo ela de bemol. Então, assim, a posição é a mesma. Por exemplo, se você toca flauta e você faz um Lá sustenido, é a mesma coisa de você... aliás, se você faz um Sol sustenido, é a mesma coisa de você dizer que você fez um... Lembrou aí? Então, o Sol sustenido, depois do Sol vem o Lá. Então, o Lá bemol é a mesma que Sol sustenido, tá? Às vezes eu deixo essa dúvida no ar, não é porque a gente não sabe, tá? Eu gosto de fazer o aluno pensar na resposta que eu daria, tá? Então, o Sol sustenido e o Lá bemol são exatamente a mesma posição. A diferença é a nomenclatura que eu vou usar para poder
chamar aquela nota. Então, só para recapitular aqui e deixar bem claro, se eu estou subindo na escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu vou chamar o acidente, que é o que a gente costuma chamar, né, de sustenido. Então, se eu estou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí o Sol, se eu quero ele com um acidente, eu vou chamar ele de Sol sustenido. Aí aquela mesma posição, aí, por exemplo, eu fiz uma escala indo, aí eu vou voltar com a mesma escala. Quando eu estiver voltando, aí eu não chamo mais de Sol sustenido, eu vou chamar de Lá bemol. Por quê? Porque é a mesma posição, tá? A diferença é que quando eu passei, eu estava subindo, quando eu passei de volta, eu estava descendo. Então, subindo é sustenido, descendo, bemol, tá? Não façam confusão com isso, porque é uma coisa assim que o pessoal costuma apanhar bastante, tá? Se você sabe o que é Sol sustenido, naturalmente você sabe o que é Lá bemol, tá? É uma regra física, né? Fixa, perdão. É uma regra fixa, tá? Então, se você está subindo é sustenido, está descendo é bemol. E pronto, tá? Seguindo, aí tem o Fá maior, o Si bemol. Ó, Si bemol maior é a mesma escala de Sol menor, tá? Não se preocupem com essas diferenças de um é bemol, o outro é menor, um é sustenido, o outro é maior, porque mais pra frente a gente vai explicar isso aqui com calma, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui agora para não dar nó na cabeça, tá ok? Aí tem as demais armaduras de clave, tá? Não vou falar todas aqui para a gente poder ganhar um tempinho, que essa aula já se delongou mais do que eu gostaria. Mas, seguindo. Depois eu vou mandar esse material no grupo lá, tá? Se vocês quiserem ler com calma ou assistir a aula com calma depois, vocês vão poder assistir, ler o material para poder se situar melhor. Tá? Então aqui, agora a gente vai falar sobre o metrônomo. Por que eu preciso saber o que é um metrônomo, para que ele serve e tal? Nós estamos dando aqui introdução à leitura rítmica, ou seja, você vai começar a bater o olho na partitura e contar os tempinhos lá para você saber quanto tempo você vai ficar numa nota, tá? Então assim, se eu não souber usar um metrônomo, eu não vou conseguir ler uma partitura nunca. Por quê? Porque é o metrônomo que vai contar para mim quantos pulsos por minuto eu tenho numa determinada música, tá? Lembra que eu falei aqui que a gente tem um símbolozinho lá, ó, aqui, ó, até voltar aqui para vocês verem. Um símbolo aqui escrito igual 72 pulsos por minuto. Esse 72 aqui eu configuro aonde? Eu configuro no metrônomo, tá? Por quê? É o metrônomo que vai falar para mim o andamento, tá, da música. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, o que é um metrônomo? É um aparelho que, através dos pulsos sonoros, né, ele vai medir a duração regular e vai indicar o andamento da música. Então, se ele tiver aqui, ó, você vai ter que seguir a música dentro disso aqui, ó. Se ele tiver aqui, ó, você vai ter que seguir o andamento da música dentro disso aqui. Então, assim, não tem como você cantar Ah, meu Senhor, com o metrônomo batendo aqui, ó. Porque, assim, você ficou para trás. Então, quer dizer que o louvor, ele é acelerado. Ou a música que você está tocando, ela é mais acelerada. Então, você vai acompanhar a marcação do metrônomo, tá? Inclusive, assim, já vou falar um negócio, vocês não assustam, não. Baterista que não acompanha metrônomo não pode estar com a bateria, tá? Ah, eu não consigo acompanhar o metrônomo. Você não é baterista, tá? Enquanto você não conseguir acompanhar o metrônomo, você não vai ser. Por quê? Porque se você não consegue acompanhar uma marcação fixa, você vai tirar o grupo do lugar, tá? Por quê? Porque está todo mundo acompanhando a marcação fixa. Então, você não pode variar por sua conta e risco, tá? A menos que seja entendido pelo responsável que não, nós vamos mudar a marcação aqui e vamos aumentar a quantidade de pulso, a gente vai diminuir a quantidade de pulso. Aí é outra história, tá? Fora isso, eu não posso mudar isso da minha cabeça, tá bom? Seguindo, aqui no início do metrônomo eu tenho a clave de Sol, como eu falei, é uma clave padrão que a gente sempre usa como padrão, né? Não quer dizer que você vai ter que mudar de clave para poder aprender música, mas a gente usa ela inicialmente para poder aprender, tá? Então aqui eu tenho o numerador e o denominador, tá? Que é o que vai determinar a quantidade de notas que eu vou ter, o andamento do compasso e tudo mais, tá? Do lado aqui, a gente vai ter o andamento ou a velocidade, né? Então, para baixo ele vai ficar mais devagar, para cima vai ficar mais rápido, tá bom? Aqui no centro, a gente vai dar o start para ele iniciar, e aqui embaixo a gente vai fazer os ajustes finos, para ele, por exemplo, eu quero que ele chegue em 83, por exemplo. Se você arrastar essa barra aqui, pode acontecer dela
por exemplo, de 82 aqui, ele passar para 87. Aí você vai rolar um pouquinho para baixo, ele vai para 75. Aí sim, para você não ficar perdendo muito tempo, aqui embaixo você tem o ajuste fino, tá? Essa imagem é de um aplicativo chamado Metronome, tá? É um aplicativo que hoje eu uso, tá bom? Então, assim, seria interessante a gente padronizar, né? Quem quiser usar esse aplicativo, ó, tá o nome dele, ó, Metronome, tá? Pode baixar, tem ele na Play Store, tá? Vocês podem baixar ele lá e usar à vontade, ele é gratuito, tá bom? Mas é interessante sim a gente trabalhar com alguma coisa padronizada. Eu já tenho um, gosto do meu, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Eu estou dando dica do um que eu uso, porque é um que eu sei mexer, se você precisar de uma ajuda, eu consigo te ajudar, tá bom? Aqui em cima, você tem um painel de informações, né? O tipo de posição que você vai usar, você quer usar ele em pé ou deitado. Esse aqui é o lugar onde você configura o som que ele vai tocar, tá? Você quer um som mais instalado e tal. E tem outras configurações aqui que você pode usar. Normalmente, quando você clica aqui em cima, que é o mais importante para trabalhar agora, tá? Quando você coloca o dedinho aqui em cima, ele vai te abrir embaixo uma lista de notinhas, tá? E os tipos de compasso que vai ter, 2x2, 4x2, 4x8, 6x8, por aí vai, tá? Então, de acordo com o que você vai configurar ali, ele vai te dar esse tipo de resposta, tá? Então, para a nossa didática dessa aula, a gente vai trabalhar ele com esse valor aqui em 72, tá bom? Eu deixei 82 de propósito, então vocês vão baixar ele aí, vão configurar e já vou deixar ele configurado para 72 para a gente poder estar fazendo uma dinâmica na próxima aula, tá bom? Então, eu vou dar esse intervalo para vocês fazer esse download, instalar, né, configurar bonitinho e na próxima aula a gente seguir, ok? Vamos lá. Dentro do compasso, né, como eu tinha falado lá, a gente tem os símbolos, né, e a questão dos valores, né, que uma semibreve vale, eu preciso de uma para 4 tempos, uma mínima eu preciso de 2 e por aí vai, tá? Então, existem 2 tipos de compasso, ok? Temos o compasso simples e o compasso composto, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito nessa aula para a gente não perder muito tempo, nem se delongar demais, tá? Mas, basicamente, só para relembrar aqui, ó. Então, a semibreve, eu preciso de uma para durar os 4 tempos, tá? Aí, seguindo, eu tenho a mínima, que eu vou precisar de 2 para fazer os mesmos 4 tempos. A semínima, eu vou precisar de 4 para fazer os 4 tempos, então vai ser 1, 2, 3, 4, seguindo, né? A semicolcheia, eu já vou executar ela um pouco mais rápido, então vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para fechar os 4 tempos. Tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui daqui a pouco para vocês verem isso. A semicolcheia, 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Já tinha falado, mas fiz questão de frisar novamente isso aqui, porque a gente vai precisar disso na nossa próxima leitura, tá bom? Então, dentro da questão dos compassos que eu tinha falado, a gente tem os compassos simples e os compassos compostos, tá? Eu vou dar uma noção por alto para vocês aqui, mas aí sim, não apavora não, tá? Tem muita coisa para a gente poder ver ainda, igual eu falei, como é um assunto muito extenso, não vai dar para a gente poder finalizar tudo isso numa aula só, tá? Então a gente vai precisar sim de ajustar algumas coisas aqui, né? Passar algumas coisas para depois a gente conseguir entender na prática mesmo como é que a coisa funciona, tá? Primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, no compasso simples, normalmente a gente vai ter um numerador, ele vai indicar a quantidade de tempo que vai ter cada nota, tá? E o denominador vai denominar a unidade de tempo, tá? Então, assim, o compasso composto ele já tem uma característica um pouquinho diferente. O numerador que fica em cima, normalmente ele vai ser múltiplo de 3, exceto quando o compasso for de 3 por 4, né? Mas qualquer coisa diferente disso, por exemplo, se ele for 6 por 8, é um compasso composto. 12 por 8, ele vai ser um compasso composto. Aí
9 por 8, por aí vai. Eu estou falando por 8, mas poderia ser por 4 e tal. Mas só para vocês terem uma base legal assim, de como é que identifica o que é um compasso simples e o que é um compasso composto. Naturalmente, mais para frente, a gente vai ver algumas dicas na prática, né, de como é que isso vai funcionar, como é que eu vou identificar o que é numerador, o que é denominador, e aonde que... esse negócio do tempo aí que o senhor falou, eu não entendi direito. Nós vamos detalhar melhor isso, mas como não cabe tudo numa aula só, a gente vai dividir isso em algumas aulas para poder ir explicando e dando exemplos práticos de como é que a gente executa isso, tá bom? Então, seguindo para o nosso quadro aí, nós vamos ter aqui o compasso binário, tá? O que é o compasso binário? Tá vendo aqui que tem um 2 e um 4? Então, aqui, ó, eu tenho duas notas de um tempo cada uma. Então, aqui, com esses dois tempos aqui, automaticamente eu já matei esse compasso, tá ok? Então, ó, ele utiliza dois tempos por compasso. 2 por 4, 1, 2, fechou, tá bom? Esse é o chamado compasso binário. Por que binário? Bi de 2, tá? Compasso ternário. Naturalmente, ternário que subentende-se que é um compasso de três grupos, tá? Eu vou explicar por que 3 grupos. Ele vai usar 3 tempos por compasso. Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas aí tem 9 notas lá, professor. E agora você deu nó na cabeça. Então, essas 3 notas aqui, elas têm que ser executadas num tempo. Essas outras 3 em mais um tempo. E essas outras 3 em mais um tempo. Então, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passa pro próximo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tipo valsinha, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passa pro próximo. E assim vai. Tá? O compasso quaternário, naturalmente, utiliza 4 tempos por compasso. Então, 1, 2, 3, 4. Então, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E de cada 4, em 4 tempos, ele vai passar para o próximo compasso e assim vai seguindo a música. Ok? Estamos encaminhando aqui para o finalzinho já. Aí eu vou deixar aqui agora uma execução que eu trouxe, tá? Da palavra de poder. Então aqui eu vou mostrar para vocês, na sequência, o áudio tocando, tá? Ele vai parar aqui nessa pausa, só para nós termos uma noção de como é que seria isso. Então, vamos recordar aqui rapidamente, né? Então aqui em cima a gente tem todas as informações da partitura que a gente está trabalhando, tá? Então aqui eu tenho que é uma partitura de vocal, esse 13 do 4 aqui é a data que ela foi atualizada, tá? Quem disponibilizou essa partitura fez questão de colocar essa informação, então eu achei interessante também. Então aqui está o título da música, do lado direito está quem fez o arranjo, ou, né, ou quem fez a adaptação, no caso que está escrito arranjo, então é o arranjo mesmo, tá bom? Letra e música, aqui quem foi que compôs a música, então aqui eu poderia ter mais informações para baixo, e na sequência vai seguir com os dados da partitura. Então até aqui em cima é o informativo base, tá? E daqui para baixo é a informação musical que eu preciso para executar essa partitura. Por quê? Para eu executar uma partitura, eu não preciso saber quem fez o arranjo foi Jânio Gonçalves, não preciso saber que a letra e a música foi do fulano de tal, do Gerardo de Souza, eu não preciso saber nada disso, tá? Mas para executar a partitura, eu preciso saber quantos pulsos que ela tem, qual a armadura de clave que ela está usando no canto aqui, né? E com base nisso, eu identificar qual que vai ser o andamento da partitura e assim sucessivamente, tá bom? Então, desse símbolo aqui para baixo, a gente vai ter a informação musical que a gente precisa para fazer a execução e seguir com a partitura naturalmente, tá? Eu estava olhando outra tela ali, vocês me desculpem, a gente trabalha com tela dividida, então a gente, de vez em quando, pega uma colinha do lado lá, tá bom? Então, seguindo aqui, abaixo desse igual 65, lembra que eu falei lá que vai ter a notinha, que vai dar a quantidade de pulso? Então, essa nota vai valer um tempo, tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar, em vez de chamar essa nota, eu vou começar a chamar ela pelo nome certo, tá? Só para vocês não se perderem muito aí. Mas aqui é só para dar o start, tá? Esse si bemol com a nona, tá? Essa notinha aqui. Então, o professor já falou um palavrão lá. Esse palavrão aqui é o nome de uma nota, tá? Então, si bemol com a nona. Isso aqui é para quem vai executar violão, teclado, tá? Para quem vai cantar ou vai tocar as demais notas que estão aqui embaixo. Então, isso aqui é a melodia da introdução, tá? Observe que aqui embaixo já tem as pausas, ok?
Então, aqui embaixo ninguém vai estar cantando nem tocando nada, tá? Então, a melodia vai ser executada aqui em cima, no caso, por exemplo, se fosse um pianista que fosse tocar, ele ia executar essas notas aqui, tá? Junto com os demais instrumentos, naturalmente, e vai fazer essa nota aqui como nota de base, tá? Então, na mão esquerda eu usaria essas notas, na mão direita eu faria essa melodia, tá? Estou explicando assim porque já tem gente que toca, né? Que está aprendendo instrumento, é bom já ir se familiarizando com esses diagramas, né? Vamos colocar assim. Então, vamos executar isso aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. Observa as notinhas seguindo. E a pausa. E pronto. Tá? Então, chegou no finalzinho, automaticamente ele parou ali, tá? E encerrou a parte do instrumental. Então, desse ponto ali em diante, vai entrar as vozes cantando, né? O louvor propriamente dito. A gente vai usar essa partitura como base para as próximas aulas, né? Até porque, assim, ela é uma partitura mais fácil de execução, mais fácil de ser entendida também, e, consequentemente, com isso, a gente vai conseguir assimilar melhor o que a gente está falando, né? Só para vocês acompanharem ali também, no início da partitura, lembra que eu falei que ela poderia ter uma marcação diferente? Por exemplo, aqui, esse Czinho aqui, ó, ele está apontando para nós que vai ser um compasso de 4x4, tá? Eu até falei sobre isso mais cedo na aula, nos slides anteriores, né? Então, assim, toda vez que você pegar uma partitura com armadura de clave igual tá aqui, tem 2 bemóis, tá? E esse C aqui quer dizer para mim que a partitura, ela tá num compasso de 4x4, tá? Então, assim, tô fazendo questão de frisar isso, porque às vezes a gente pega uma partitura assim e fica perdido, né? A partitura não veio escrito e tal, o que tem escrito nela, né? Não vem falando para mim se ela é de 4x4, se ela é de 6x8, e agora eu fiquei perdido, eu não sei como é que eu faço com isso aqui. Então, só para vocês se situarem melhor, essa partitura, quando ela tem aquele Czinho desenhado ali, quer dizer que é um compasso de 4x4, tá? É um padrão universal, então qualquer lugar que você vir uma partitura com essa escritura ali do lado, né, esse Czinho desenhado ali, quer dizer que essa nota, que essa partitura, ela está com um compasso de 4x4, tá? E isso já é fixo, então é só para a gente se situar melhor aí e depois acabar não se perdendo, né? O professor esqueceu de comentar isso. Não, toda partitura que tem aquele C desenhado, automaticamente ela é um compasso de 4x4 e fim de conversa. Não tem que acrescentar nem que tirar. É isso mesmo. Tá bom? Não se esqueçam, baixam o aplicativo do metrônomo, tá? Só para lembrar, ele chama Metronome, tá? Quem quiser baixar esse, ou já tiver um outro, ou achar um outro mais interessante, tá? Eu estou sugerindo esse porque é um aplicativo que eu já trabalho com ele e tenho o costume de trabalhar com ele. Então, se você precisar, eu queria configurar um compasso de 6x8, de 3x4, eu sei te explicar exatamente como é que você vai fazer, diferente de outro aplicativo que eu não tenho, então talvez eu não saiba te orientar ali, tá ok? Baixa o aplicativo, configura ele, deixa ele configurado com a configuração de 72 pulsos. A gente vai fazer uma dinâmicazinha na próxima aula para poder aprender a manipular esse metrônomo, tá? Então a gente vai fazer algumas configurações com o metrônomo em 3x4, em 4x4, em 6x8 e vamos executar alguma coisinha de dinâmica com esse metrônomo para a gente poder começar a ter esse costume, tá? Leitura de partitura não é um negócio muito difícil, tá? É um negócio que você precisa de prática, tá? Se você não praticar, naturalmente você não vai desenvolver. Então, eu falo isso para todo aluno de instrumento que eu tenho. Não adianta você ter o melhor professor do mundo se você não pratica, entendeu? Não estou dizendo que eu sou um excelente professor, não é isso que eu quis dizer. Mas estou dizendo o seguinte, você poderia procurar um professor renomado aí no exterior, na Rússia, nos Estados Unidos, sei lá, para poder aprender um determinado instrumento. Aí o camarada, o diretor da Filarmônica de Berlim e tal, tanto faz.
Se você não se dedica, você não desenvolve. Então, partitura, você precisa praticar e praticar e praticar até você começar a executar, ler e executar com mais facilidade, tá bom? Eu disse numa aula anterior que a leitura de partitura é igual você aprender a ler e escrever, tá? A professora te ensinou as letrinhas, primeiro você começa a ler nas letrinhas, depois começa a formar a sílaba, da sílaba as palavras você vai formar a frase formar um texto e assim vai. Então, se você não tiver esse hábito de treinar, de assistir a aula e reassistir para você aprender e executar com mais facilidade, né? Com mais precisão, vamos colocar assim, você não vai conseguir desenvolver legal. Então, procura sempre estar revisando as aulas se for necessário e estar sempre praticando aquilo que a gente tem falado aqui para você já ir aprendendo e desenvolvendo melhor. Ok? Eu agradeço a todos por terem assistido essa aula. Espero que ela tenha ajudado vocês no conhecimento e no desenvolvimento de música. Agradeço a todos e nos despeço e até a próxima aula, ok? Até mais!